Gênesis, ratificando, versículo 12 ao versículo 17. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 17. Mais uma vez, agradeço ao meu pastor Arnaldo Tavares, também sua digníssima esposa, irmã Antônia, doutor Anderson Góes, e também a irmã Aline, sua esposa, pelo convite, por sempre ter se lembrado de nós. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia grandecendo, até que se tornou muito grande. Versículo 14. E tinha a possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os seus servos de seu pai, tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Versículo 17 e último. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. Meus irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, que estão nos ouvindo, ligado no YouTube AD Rio Largo, neste canal que tem abençoado centenas de vidas, quero lhes trazer um tema baseado em Gênesis capítulo 26, Vale de Gerá, o Vale de Gerá. Ora, para a gente falar sobre Isaque e sobre o Vale de Gerá, temos que primeiramente entender que isto aqui tudo foi uma promessa de Deus feita a Abraão. Quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra, Abraão, que ainda eu te mostrarei. Qual é a terra, Senhor? Não, eu vou te mostrar, porque da agora por diante você vai viver de fé. E Abraão recebe o título de pai da fé. Então Abraão saiu errante, juntamente com Sara, sua esposa. Mas Abraão, mesmo ele saindo errante, mesmo ele não sabendo para onde ia, mesmo cheio de dúvidas ou alguns obstáculos, ele sabia que estava debaixo de uma promessa. Porque dúvida qualquer um pode ter, incerteza em alguns momentos vem, é normal. Porém Abraão, ele sabia que estava debaixo de uma promessa. E a promessa era que Deus iria abençoar Abraão, aonde Abraão colocasse a planta dos seus pés, e ele seria pai de uma grande nação. Abraão creu tanto que mesmo diante da morte, quando ele já estava prestes a morrer, a Bíblia diz que ele viu a promessa de longe e saudou a promessa de longe. Abraão, o pai da fé, o homem que viveu da fé. Abraão com sua esposa Sara, Deus fizeram uma promessa a Abraão. Ora, no capítulo de número 18 do livro de Gênesis, vai dizer que 3 varões, 3 anjos apareceu a Abraão. Abraão estava na porta da tenda. Quando ele avista a entrada da cidade, ele vê 3 varões. Abraão correu, foi em direção desses 3 varões, desses 3 anjos, e abordou eles e disse a eles: ora, tu és vindo da parte de Deus. São 3 anjos. E aquele anjo, ele recapitulou, reforçou a promessa a qual Deus havia feito
a Abraão que Deus seria com ele, se ele andasse nos caminhos do Senhor, obedecesse os seus preceitos, os seus estatutos, o seu caminho. E então, quando ele reforça aquela promessa a Abraão, ele diz mais a Abraão: ora, Abraão, certamente o Senhor é contigo. A quem te abençoar, eu abençoarei, e quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e eu serei contigo, Abraão. Tu serás fecundo, da tua descendência será milhares de pessoas, e de ti será uma grande nação. E então Abraão creu e não duvidou. Mas quando Deus havia dito a Abraão, fora da tenda, que ele seria pai e que sua esposa Sara seria mãe, Sara estava dentro da tenda ouvindo o diálogo de Abraão com os anjos. E quando Sara escuta aquela promessa, aquele diálogo entre o Senhor, que ali era uma teofania, Deus revelado do Senhor, falando com Abraão, aí Sara está ali dentro da tenda, em sua casa, e ouvindo aquele diálogo. E quando ela escuta o diálogo de Deus dizendo que Abraão iria gerar com quase 100 anos de idade, e Sara com seu útero amortecido, com cerca de 90 anos de idade, ela riu. Ela dá uma gargalhada dentro de casa, ela ri. E quando ela ri, ela diz: que coisa nenhuma. Como é que o meu Senhor Abraão, com 100 anos de idade, ele vai ser pai, e eu, uma velha, uma senhora, já passei os dias de mulheres novas, já com meu útero amortecido, envelhecido, porventura eu com 90 anos de idade posso abraçar uma promessa, um filho, sendo eu já velha? Aí ela riu. E quando ela dá um riso, ao Senhor vai até Sara na tenda e disse: por que tu ristes? Ela disse: não, Senhor, eu não ri não. E o Senhor diz a ela: não diga que você não riu, porque de certo tu ristes. Agora, Sara, você rindo ou não, acreditando ou não, a promessa que eu tenho com Abraão é uma promessa incondicional, é uma promessa que eu tenho feito a ele e cumprir-se-á. Que você creia ou não, que você acredite ou que você deixe de acreditar, que você fique rindo ou que deixe de sorrir, se prepare, porque daqui a 9 meses eu vou te visitar, Sara, e quando eu te visitar, tu estarás amamentando. Eu sempre costumo a dizer: existe 2 tipos de promessa da parte do Senhor. Existe a promessa condicional, que é aquela promessa que depende de uma condição. E existe aquela promessa que é incondicional, que você creia ou não creia, que você duvide ou deixe de duvidar, para Deus mostrar o seu grande poder, Ele faz promessa e faz ela se cumprir na íntegra, porque maior do que as promessas que foi feita a você, é aquele que fez a promessa, que se chama o Senhor Jeová. Tenha certeza de uma coisa, que é maior do que as promessas ao teu respeito é o Senhor, que Ele é o dono da promessa. E agora nasce Isaac. Isaac significa riso, porque há 9 meses atrás Sara riu. E como ela riu, ela foi colocado o nome do filho de Isaac, que significa riso, sorriso. E Isaac, quando ele nasce, mesmo pequeno, ele começa a trabalhar com seu pai Abraão. Para onde Abraão vai, carrega
Isaac. Isaac vai, e Abraão vai com a sua família, com Sara e Isaac, o seu rebanho e os seus servos, o seu povo, vai caminhando errante, mas debaixo de uma promessa. Isso aqui é interessante. Mesmo ele andando errante, mesmo Abraão sem saber para onde ia, mas ele, a única certeza que ele tinha era o quê? Diante de várias incertezas, de várias dúvidas, ele tinha apenas uma única certeza, era que ele estava debaixo de uma promessa. E quem está debaixo de uma promessa pode chorar, pode se desanimar, mas ele está convicto que no tempo certo o Senhor se levanta do trono e socorre aquele que nele espera. E Abraão, a única certeza que ele tinha era que ele estava debaixo de uma promessa. Abraão saiu errante, e Deus abençoando Abraão. Abraão, ele chega na terra de Gerar, na terra dos filisteus, porque aonde Abraão estava, também passou uma grande seca, uma grande fome, e para Abraão se manter, para Abraão se prover, para Abraão se sobreviver, para ele sair daquela enrascada, daquele desastre que havia ocorrido, seca, fome, ele corre para a terra dos filisteus, lá em Gerar. E quando ele se abriga em Gerar, Isaac era pequeno, e Abraão sabia que Deus era com ele. Então naquela terra, na terra de Gerar, aonde ele se refugiou, aonde Abraão habitara, uma das terras, terra de Gerar, ou vale de Gerar, Abraão, ele teve estratégia, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio à fome, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a desastres, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às incertezas, mesmo que o vento era ali contrário, tudo ali naquele momento estava dando errado, mas ele sabia que estava debaixo de uma promessa. E quem está debaixo de uma promessa, Deus ele dá estratégia em meio à crise. Mesmo em meio à crise, Deus deu estratégia a Abraão. Ora, o vale de Gerar, aonde Abraão havia habitado para se refugiar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O vale não é apenas um destino no qual você vai morrer, de jeito nenhum. O vale ali é apenas uma passagem aonde você vai passar, mas Deus ele vai passar com você mesmo em meio ao vale. Abraão estava passando por dificuldade, escassez, fome na terra, mas Deus deu estratégia em meio à crise. Eu não sei qual a crise que você está passando, a dificuldade que você está passando, mesmo em meu desabor, mesmo em meio a aquela, tudo que é contrário que está passando é na sua vida, mesmo que esteja sendo tudo contrário, Deus é com você e Ele dá estratégia em tempo de crise. Abraão estava em tempo de crise, mas Deus visita Abraão e dá estratégia em tempo de crise. Qual era a estratégia que Deus deu a Abraão? A estratégia foi o quê? Cavar poços. Estava faltando tudo. Abraão, cave poços. Mas está em escassez. Abraão, cave poços. Está faltando água. Cave poços. Abraão recebeu do Senhor a estratégia de quê? De cavar poços.
poços com seus servos. Isaque ao lado de Abraão. E Isaque foi crescendo e vendo seu pai cavando poços. E ele começou a cavar poços. E poços, nesta época aqui, no tempo antigo, poços era a riqueza. Hoje, significava o quê? Ouro. Cavar poços em meio ao deserto, em meio a uma terra que não tinha o que comer. No tempo bíblico, cavar poços era riqueza. E Deus deu a Abraão essa estratégia de Abraão cavar poços. E Abraão agora vai andando e cavando poços. Andando e cavando poços. E Isaque crescendo e cavando poços juntamente com seu pai Abraão. E Abraão agora chega a morrer. Chega a falecer. E agora Isaque, ele tem que andar com seus próprios pés. Tem que andar agora com as suas próprias pernas. Tem que seguir o trajeto agora sem o seu pai. E então Abraão agora se casa com Rebeca. Se casando com Rebeca, Isaque, ele agora também está na mesma condição, debaixo de uma promessa. Deus aparece a Isaque e Deus diz a Isaque: siga o caminho de seu pai, porque certamente eu irei te abençoar abundantemente. A promessa a qual eu fiz com teu pai, eu apenas vou reprisar você, vou recapitular você. Seja igual seu pai Abraão, porque certamente eu te abençoarei, e tu também serás pai de uma grande nação. Anda nos meus caminhos, obedeça a minha lei, os meus estatutos, e eu serei contigo. Assim que aonde Abraão pisava a planta dos seus pés, e eu a abençoava, assim serei contigo. Aonde pisar a planta dos teus pés, eu irei te abençoar, igual eu abençoei o teu pai Abraão. E Isaque, ele tomou posse daquela vitória, tomou posse daquela promessa, tomou posse daquela bênção. Isaque também saiu errante. Isaque saindo errante, passa-se uma época semelhante à do seu pai Abraão. Fome, sequidão. Parecia mais uma coincidência, mas não. O que ocorre aqui é promessa de Deus. Talvez ele disse, quando era pequeno, também com o papai, passamos aqui fome, uma época de fome e de sequidão. Mas não, Isaque sabia que na mesma condição do seu pai, ele estava debaixo de uma promessa. Isaque não murmurou, Isaque não xingou, Isaque não se aperreou, Isaque não blasfemou, porque ele sabia que estava debaixo de uma promessa. E o que é que ele pensa? Ora, quando o papai passou por aquela sequidão, por aquela grande fome aqui nesta terra, ele foi se abrigar no vale de Gerá, na terra dos filisteus, onde que o rei era Abimeleque. E Abraão morreu, chega nos dias de Isaque, e Abimeleque ainda era vivo, e então ele vai à terra dos filisteus, buscar abrigo, guarida a Abimeleque na terra dos filisteus. E quando ele chega lá, ele diz: meu nome é Isaque, sou filho de Abraão, que era teu amigo lá no passado, e agora eu vim buscar abrigo aqui na sua terra. Abimeleque disse: fica à vontade. Só que acontece uma coisa.
é que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à provação, o Senhor, Ele é contigo. A dificuldade existe, é normal. Os aperreios da vida existem, é normal. Vivemos em uma época em pleno século XXI em que o estresse se tornou uma febre, é normal, se tornou normal. Mas Isaac, ele sabia que o Senhor era com ele. Estava em meio à dificuldade, em terra estrangeira, mas o Senhor, Ele era com Isaac. Isaac sabia que Deus era com ele. E ele tomou posse da promessa, que aonde ele colocasse as plantas dos seus pés, o Senhor ia abençoar ele. E foi o que Deus fez com Isaac. Quando Isaac chega na terra dos filisteus, Deus abençoou a Isaac de uma maneira tão grande, mas tão grande, que Abimeleque se espantou. Abimeleque disse: ô garoto, ô rapaz, vem cá, o que é que está acontecendo aqui? A Isaac: não, eu que não estou entendendo, me explica. Aí o rei Abimeleque disse: porque o rei do pedaço sou eu. Quem manda aqui na região sou eu. Quem governa o reinado sou eu. O maior chefe sou eu. E você está se tornando mais poderoso do que eu? Não pode. Duas nações dentro de uma nação. Não pode. E então Isaac: eu não vou te expulsar das minhas terras, dos filisteus, porque é muito grande. Mas eu vou pegar uma terrinha pequenininha, ela é fértil, mas ela é pequena, e eu vou dar a você, Vale de Gerar, a terra de Gerar. Você vai para lá, porque não dá para conviver aqui não. Porque Deus está te abençoando de uma maneira muito grande, que você está sendo mais poderoso do que eu. Então vou te dar uma terra, ela é fértil, dá para você plantar, botar uns gadozinhos por lá, mas se aparta de mim, fica lá no cantinho, no teu cantinho quieto. A Isaac tem problema não. O cantinho para mim é o suficiente. Por quê? Porque o muito com Deus se torna pouco. Não peça o muito, porque o muito com Deus se torna pouco. Agora o pouco com Deus se torna muito. E então Isaac recebeu o pouco, e o pouco que ele tinha se tornou o muito. Porque o muito sem Deus é pouco. Agora o pouco com Deus se torna muito. Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac estava lá, na terra de Gerar, onde o seu pai também havia se abrigado há décadas atrás. Estava lá, no seu cantinho, e ele começa agora a plantar. As plantações começam a crescer. Começa agora a criar gado. E o gado, a Bíblia diz que Deus abençoou a Isaac e deu a ele 100 vezes mais. Quando ele pegava 10 vacas, quando Abraão dava as costas que virava, dava ali 100 vacas. Por quê? Porque Deus abençoou 100 vezes mais a Isaac, porque ele foi obediente a Abraão, seu pai, e também a Deus, que é o dono da promessa. Abraão seguiu na linha que o Senhor havia mandado, e o seu filho Isaac andou no mesmo caminho do seu pai. Isaac
foi tão obediente que quando ele colocava ali 100 gados, começava a cuidar ali de 100 gados. Quando ele menos esperava, já tinha 1000. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus abençoou a Isaac 100 vezes mais. Você que trabalha na casa do Senhor, não se desanima não, porque o dono da obra é o Senhor. Você que trabalha para Deus, você que trabalha na obra do Senhor, não te preocupa não, porque Deus, quando Ele paga, Ele te paga com juros e correções monetárias. Ele paga na íntegra. Ele é o dono da obra. Não se desanime, não é tempo de parar. Levante a cabeça, porque Deus, quando Ele resolve abençoar, Ele abençoa 100 vezes mais, assim como Ele abençoou Isaac 100 vezes mais. Deus abençoou Isaac na terra dos filisteus, próximo a Abimeleque, o rei dos filisteus. Abimeleque disse: como é que pode Deus te abençoar mais do que eu sendo soberano? Vai lá para a terra de Gerar, vale de Gerar, uma terra lá no cantinho, e fica lá distante de mim, porém nos termos dos filisteus. Região dos filisteus. Aí Isaac está lá no cantinho dele, na dele, sozinho com Sara, e Deus começou a abençoar também Isaac de uma maneira tão grande, que mesmo ele longe de Abimeleque, lá no cantinho da terra dos filisteus, os gados dele começam a crescer tanto, que os seus servos de Isaac, com os servos de Abimeleque, os servos de Abimeleque, a Bíblia diz que eles tiveram inveja de Isaac, porque os gados cresciam, dava cria 100 vezes mais abundantemente, ao ponto dos servos de Abimeleque contender, brigar com os servos de Isaac. Às vezes, a bênção é tão grande que chega a incomodar. Foi o que aconteceu com Isaac. Foi uma bênção tão grande que começou a incomodar. Já levantou o grupo dos invejosos. A Bíblia diz que os filisteus começaram a invejar, até inveja de Isaac, porque aonde Isaac colocava a mão, Deus fazia prosperar. Era um homem próspero, mas ele estava debaixo de uma promessa. E pasme a todos que estão ouvindo esta mensagem. A inveja foi tão grande, mas tão grande, que os poços que Isaac havia cavado com Abraão, seu pai, quando ele ainda era moleque, pequeno, criança, os poços que havia sido cavados no tempo de Abraão, os filisteus começaram a fazer, sabe o quê? A entulhar poços, jogar lixo, jogar pedra, jogar areia, jogar toco, jogar pau. Começaram a entulhar os poços de Abraão, que Abraão havia dado como herança a Isaac. E quando Isaac viu aquilo, ele não brigou não. Não se estressou, não brigou, porque existem dois tipos de poços. Poços naturais, que se chama olho d'água, ou poço de água viva, ou nascente, que é o poço natural. Existe o poço que existe a força braçal. Tem que cavar até chegar lá. Foi isso que eu aprendi com os pastores antigos. Nós temos que aprender a cavar. E foi o que Isaac fez. Isaac cavou o poço com seu pai quando era pequeno. Só que Abraão agora estava morto.
E nós tiramos uma lição. Qual é a lição que nós podemos tirar entre Abraão e entre o poço que Abraão havia cavado quando Isaac era pequeno? Anota aí para tu não esquecer. Aprenda a honrar quem te ensinou a cavar poços. Nós temos que manter a sã doutrina. Nós temos que aprender a respeitar os pastores mais velhos, mais antigos, porque foram eles que cavaram poços. E se hoje eu estou bebendo água desta fonte, foi porque passou pastores atrás de mim e cavaram poços. Aprenda a honrar quem te ensinou a cavar poços. Aí Abraão cavou poços. Aí vem Isaac e diz aos seus servos: os filisteus vieram, entulharam os poços, jogaram pedras, jogaram areias, jogaram lixos, entulhos, paus, troncos. Aí alguém diz: vamos cavar novos poços. Aí Isaac: de jeito nenhum. Vamos desentupir poços. Porque sabe o que é que não deixa de existir, Kennedy? É entulhadores de poços. Mas Isaac, ele disse: eu não quero cavar novos poços, eu quero desentulhar os poços por herança que o meu pai Abraão deixou para mim. Por que, Isaac, você quer desentulhar? Porque esta água aqui, a água é boa, a água é boa, a água é boa, é a fonte da água da vida. Eu quero beber da mesma água que o meu pai cavou e que meu pai tomou. Por quê? Porque a água é boa. Vai outra lição. Qual é a fonte que você está bebendo? Qual é a água que você está bebendo? Se for outro tipo de água, filho, não serve, não presta, porque a água tem que ser natural. Agora tem água azul, água verde, água disso, água daquilo outro, água de não sei o que mais lá, mas a água que a gente tem que tomar é a água natural, porque a água natural, anota aí, ela é incolor, não tem cor, ela é insípida, não tem sabor, e ela é inodora, não tem cheiro, mas ela é o quê? Gostosa. Porque ela é gostosa? Ela não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Porque ela é gostosa? Porque ela é natural. Qual é a água que você está bebendo? Nós temos que beber da mesma água que os nossos pais na fé cavaram o poço. Aí vai Isaac, desentulha os poços e bebe da mesma fonte. E quando falar aqui de fonte, quando fala sobre poços, quando fala sobre água, quando fala sobre poços, água e fonte, está apontando para quem? Para o Novo Testamento, para a nova aliança. Está apontando para quem? Para Jesus. Porque ele diz o seguinte: eu sou. Ele usa a mesma palavra que ele havia falado com Moisés. Moisés, diga ao povo que o eu sou enviou a vós outros. E diga mais a eles que o meu nome é eu sou o que sou. E ponto final. Eu sou o que sou o quê? O que eles precisam que eu seja. Eu serei na vida deles. Eu sou. Diga que eu sou, me enviou. Aí vem Jesus e utiliza-se da mesma palavra. Eu sou. Eu sou
a fonte da água da vida. Aquele que beber aqui desta fonte nunca mais tornará a ter sede. Por quê? Porque eu sou a fonte da água da vida. É Ele que tem água para a tua vida. Ele é a fonte de água viva que jorra no seu interior. Quando fala sobre poço, aponta para a pessoa de Jesus. Quando fala sobre fonte, aponta para Jesus. Quando fala sobre água, aponta para Jesus, porque é aquele que nos limpa, nos lava de todo pecado. Quando a gente estava no mundo, a gente estava cheio de carrapincho, estava cheio de picuinha, estava todo sujo, todo emaramulhado. Aí vem o sangue do Cordeiro e nos limpa de todo pecado. Ele é a fonte da água da vida. Você está debaixo de uma promessa. Ainda que esteja em terra de sequidão, como Abraão e Isaque passou, mas tenha uma certeza, que você está debaixo de uma promessa. Aonde você está passando, pelo vale de Gerar, é apenas um destino, é apenas um caminho. Ali o vale de Gerar não é aonde você vai morrer, não é aonde você vai ficar prostrado, é apenas um caminho, não é o teu destino, é apenas um caminho, não é o teu destino, é apenas uma passagem, não é a tua morte, é apenas a promessa de Deus que vai começar a se cumprir na sua história. Estamos chegando na última etapa do fim de ano, mês de dezembro, salvo me engano, mas a memória falha, 11 de dezembro, é isso, meu Kennedy? 11 de dezembro, já fim do ano, estamos na reta final, faltando apenas 20 dias para o ano se findar. Estamos no 12º mês do ano. Ah, pregador Luciano, o que Deus prometeu para mim ainda não aconteceu. Já está findando o ano e eu até agora não vi nada. Calma, filho, ainda tem 20 dias para acontecer. Se prepara para receber o que o Senhor te prometeu. Não sai da posição, fica na brecha, fica no teu lugar igual Isaac. Isaac, ele confiou na promessa que foi feita ao seu pai Abraão. E Isaac, ele segurou aquela promessa. Isaac foi fiel. E ele sabia que Deus havia de abençoar ele, mesmo em terra estranha. Mesmo ele sendo estrangeiro, ele sabia que Deus era fiel para se fazer cumprir. Não algumas promessas, não umas promessas, mas todas as promessas. E se prepare, porque em 20 dias as promessas de Deus que Deus te fez aqui neste ano, neste lugar, há de se cumprir em tua vida. E olha, o que Deus promete, Ele faz se cumprir na íntegra. Agora Deus, Ele apenas nos prepara para a gente receber a promessa. Porque tem gente que quando Deus começa a abençoar, ele se desvia. Foi igual o irmão, tá dizendo: Deus, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Deus deu uma carroça, ele se desviou. Então Deus, Ele nos prepara para receber as suas promessas. E o que não se cumprir em 2023, não se desvia não. Porque você está debaixo de uma promessa. Porque o que não chegar em 2023,
prepara o teu banquete, porque a agenda de Deus para 2024 está intacta ao teu respeito. A promessa, a agenda de 2024 está intacta. Se prepara para abraçar as promessas, as bênçãos do Senhor. Falando sobre poço, para a gente finalizar, falando sobre promessa, sobre a fonte de água, aí eu me lembro de Jesus. Não tem como falar na Bíblia, falar da Bíblia e não falar a respeito da pessoa de Jesus. Já chegamos nele. Aí vem Jesus, está com seus discípulos, andando, com seus discípulos, para lá e para cá, evangelizando, Quando ele chega, vai se aproximando, ele passa pela região dos samaritanos. E quando ele vai passando pela região dos samaritanos, ele se depara com um poço. E ele está com seus discípulos. E quando ele está com seus discípulos, ele diz: hoje é o dia que eu tenho marcado, que o Pai tem marcado, para eu salvar, para eu evangelizar, para eu resgatar uma única pessoa. Quem é? A mulher samaritana. Eu vim aqui somente por causa dessa mulher, a mulher samaritana. Estou com fome. Aí o discípulo: não tem comida. Pega um dinheiro aí e vá até o comércio, vá até o mercado, vá até a venda e compra ali uma comida, uns pãezinhos. Aí o discípulo deixa Jesus e vai aonde? Vai caçar comida. E Jesus vai andando. Quando Jesus chega, ele se depara com um poço. O poço de Sicar. Que poço é esse? Foi um poço, eu havia falado há alguns minutos atrás, que o poço significava ouro. Era uma fonte de renda. Era necessário uma família ter poço para sobreviver, para criar seus gados, manter a sua lavoura, a agricultura. E então este poço aqui de Sicar fora cavado pelo pai Jacó e dado a José por herança, o poço de Sicar. Aí Jesus, cansado da viagem, tem sede, vai e senta no poço chamado Sicar. E quando ele senta ali, olha a água lá no fundo. Não tinha, como a gente chama aqui, e nos interiores não tinha uma caneca, não tinha uma cuia, não tinha um balde para jogar até o fundo do poço e pegar água, porque cada um tinha que ter o seu balde. Jesus senta ali na beira do poço e vai chegando de repente uma mulher, a mulher samaritana, com um cântaro na cabeça. Vem ela andando com um cântaro na cabeça. Quando ela vista de longe, ela já vê um judeu. Quando ela vê aquele judeu, ela disse: pronto, hoje vai ter briga. Está pronta para brigar. Hoje vai ter confusão. Porque eu sou samaritana, ele é judeu, e samaritano não se dá bem com o judeu, e o judeu não se dá bem com o samaritano. A partir daquele momento, até as vestes eram diferentes. Irmãos com vestes diferentes. Judeu, samaritano, samaritano. Quando ela vê Jesus de longe, sentado ao poço chamado Sicar, ela identifica que Jesus é um judeu, e ela diz: pronto, hoje vai ter confusão. Ela chega calada, fica calada, com o cântaro na cabeça, senta o cântaro ali na beira do poço chamado Sicar e vai jogar a caneca, o balde para pegar. Quando ela vai jogar ali aquele balde, aí Jesus diz: ei mulher, dá-me de beber. E ela diz: como pode, tu sendo judeu, samaritano, tu pede de beber? Aí ele diz: sim, eu tenho sede, quero beber. E outra: Senhor Jesus, Senhor, que eu não sei quem tu és apenas um judeu para mim.
o poço é fundo, e eu vou pegar só água para mim. Aí Jesus diz: ah, mulher, se tu soubera quem é que fala contigo e que te pede, dá-me de beber. Seria ao contrário, não era ele que pediria a tu, era tu que pediria a ele, e ele te daria não só água, mas fonte da água da vida que jorra dentro do interior. Nesta manhã ele tem para ti promessa. Nesta manhã ele tem fonte de água viva para saciar tua sede, para saciar você, saciar seu esposo, saciar sua esposa, saciar os seus filhos. Deus tem fonte de água viva para a tua família. Hoje, nesta manhã, é manhã de promessa para a tua vida. Se levanta desta cadeira, homem. Se levanta desta cama, mulher. Se levanta, porque Ele tem para você promessa. Ele tem fonte da água da vida. Você está debaixo de uma promessa. Neste vale você não vai morrer. Levanta-te, porque Ele tem promessa para a tua vida. E a promessa que Ele tem para você é para você se levantar. É coisa grande, grande e grande. Eu vou orar pela tua vida. Porque Deus, Ele tem coisa grande para você. Ele tem promessa para a tua história. Talvez você tenha dito: o vale que eu estou é um vale para a morte. Mas eu, como profeta de Deus, como servo do Senhor, eu te digo que o vale não é o teu destino. O vale é apenas um caminho que você está passando. E o que Deus prometeu para você vai se cumprir na íntegra. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém já sinalizou? Hércules.